Salve PTdianos, com muita satisfação nós vamos para mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre entropia, assunto bem interessante aí, espero que vocês curtam. Meu nome é Carlos Michel, professor de monitor de vocês pela Universidade para Todos. Vamos que vamos, a vinheta chama o Physical. Então os objetivos da aula de hoje, nós falaremos aqui um pouco sobre a história da ciência aí, né? Envolvendo a entropia aí. Tentarei explicar aí de determinados pontos de vista a segunda lei da termodinâmica, pois está relacionada à entropia, certo? E claro, falaremos aí sobre a entropia, curiosidades, aplicações, ok? Dando sequência, um dos primeiros cientistas a trabalhar o termo entropia foi o Carnot, né? Nicolas Leonard Carnot. A termodinâmica aí foi criada em 1824, né? Com Carnot, que publicou o livro sobre potência motriz do fogo, que trouxe as relações energéticas básicas entre a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, né? Como nós já vimos aí na aula anterior, e a potência motriz. Antes disso, Joseph Black fundou a ciência da calorimetria, ramo da termologia responsável pelos estudos das trocas de energia térmica entre os corpos. Rudolf Celsius, 1822 e 1888, descobridor da entropia e o desenvolvimento da segunda lei da termodinâmica. Ele postulou aí os princípios da energia, diz que a energia do universo é constante, né? Primeira lei aí da termodinâmica. E a entropia do universo tende a um valor máximo, né? Então a gente pode aí fazer algumas discussões, né, sobre esses princípios aí, né? O que isso significa? Que a energia do universo está sempre expandindo, né? O que ele está dizendo, né? O que ele está querendo dizer com isso aqui. E a entropia do universo tende ao valor máximo, né? A gente pode fazer uma referência às estrelas, né? As estrelas têm um tempo de vida, né? A energia ali está se expandindo. A gente pode pegar o Sol, né? Como um exemplo bem análogo, né? O Sol, ele tá, a sua energia está sempre se expandindo, né? A gente vai ver que a entropia, ela está sempre expandindo, ela não volta, né? Então, até determinados exemplos, né, pode até diminuir, sim, a entropia, mas vai haver um gasto de energia, né? A gente vê isso em analogia com a máquina refrigeradora, mas o Sol, ele tem um tempo, né? O Sol não é para sempre, ele tem um tempo de vida aí, né? Um dia, os cientistas já estimaram aí que o Sol vai extinguir, né? A sua vida, aí eu não me recordo agora quanto tempo, mas você vê que as estrelas, um dia elas simplesmente explodem, né? Deixam de existir. Então isso aqui tem a ver com a entropia de um valor máximo, né? O Sol está sempre expandindo sua radiação, cada vez mais gerando mais energia, mas ela tende a um valor máximo, não é infinito. Vamos aqui agora olhar ao trato estatístico, né? 1839 a 1903. Então, o que eu quero relacionar aqui para vocês, nós temos esses três cientistas aqui, o famoso Boltzmann, né? Tem a constante de Boltzmann aí, o Gibbs e o Maxwell. Todos eles deram um olhar mais estatístico a termodinâmica, né? A entropia. E nós vamos ver aí nos exemplos que a estatística, né, a entropia termodinâmica, ela tem uma lógica bem mais estatística da coisa, né, do que um conceito físico, né, em si. Não é muito mais o conceito físico que determina a lei, mas sim uma probabilidade de acontecer o fenômeno, certo? Calma, vocês podem entender.
Alguns de vocês podem não ter entendido aí o que eu quis dizer com isso, mas vocês vão entender melhor aqui no decorrer das nossas explicações. Então, nada, nada, nada mais, nada menos do que enunciar a segunda lei, né? Então, vamos aqui a uma conceituação para que vocês entendam aí, né? Então, aqui pelo princípio de Kelvin, né? A segunda lei da termodinâmica procura estudar as limitações a que estão sujeitos os processos termodinâmicos, determinando o sentido em que ocorrem essas transformações através da função entropia, né? Mas o que é entropia, né? O que é entropia? Você pode se perguntar, né? Quando ocorre uma transformação termodinâmica, uma parte da energia é aproveitada, certo? E a outra é desperdiçada. Então, marca isso aqui. A entropia, eu posso dizer que é essa forma aqui, desperdiçada, desorganizada e inútil, conhecida como energia térmica, né? Então, então para que se ela é desperdiçada, para que serve ela? Né? Pergunta que vocês podem fazer. Ou seja, a entropia mede a degradação da energia organizada para a desorganizada, né? A gente vê, por exemplo, você esquentando a água, né? Evaporando ali, né? Aquela água, aquela energia está sendo dissipada, né? Está sendo perdida, mas é necessária, né? Para a ebulição da água aí. Mas vamos entender isso aqui melhor com exemplo. O que eu estou querendo dizer com essa energia desperdiçada? Por que ela é necessária? Então vamos entender um pouco aí o conceito de entropia. Vamos supor aqui que eu tenho um recipiente com diversas moléculas aqui de um gás, qualquer gás, não importa o gás. E aqui, vamos dizer que eu tenho um feixe aqui no meio desse recipiente, certo? Estou fechando aqui essas moléculas. E quando eu abro aqui, esse recipiente aqui, qual a probabilidade de essas moléculas aqui, qual a probabilidade do seu comportamento? Como essas moléculas vão se comportar? Vão bater aqui na parede, voltar. Então, esse comportamento aqui, a probabilidade de acontecer esse comportamento aqui é muito remota, né? As moléculas vêm tudo para um lado, certo? Então, as moléculas, elas tendem a se bater, né? E ficar em uma desordem total, né? Tem como eu imaginar que as moléculas vão ficar tudo de um lado só. Elas vão se bater, certo? E vão ficar tudo desorganizadas, né? Então, essa probabilidade é maior de acontecer. Então, isso tem a ver com a entropia, certo? Com a energia desorganizada. Ela tem uma probabilidade maior de ser uma energia desorganizada. Uma outra analogia posso fazer aqui com a espuma da cerveja aqui, ok? O questionamento que eu fiz, mas por que é necessária essa energia desorganizada? Então, o que seria da cerveja sem a espuma, né? Não era melhor fazer uma cerveja sem espuma? É necessária justamente para dar o gosto, né? Que nós temos a cerveja. Em analogia a essa espuma, eu posso fazer uma analogia com a energia reativa, né? Ela é muito cobrada aí mais nas indústrias, no residencial. Ela não tem um valor tanto alto assim cobrado, né? Então tem o que a potência, né? É a soma da potência útil, a potência total, certo? Mais a potência reativa, que eu vou representar pela letra Q. Então, essa potência reativa seria essa espuma aqui, ok? Para que vocês entendam aí fazendo analogia. Mas se essa potência aqui é a potência desperdiçada, né? Não é a convertida em trabalho, é a potência dissipada, perdida.
Para que serve ela? Ela justamente aí está dentro do princípio físico. Para as máquinas funcionarem, eu preciso dessa energia reativa. Sempre há uma perda para que as máquinas funcionem, né? Atualmente as máquinas industriais são todas aí, tem indutores funcionando, né? Produz aí o reativo, ou seja, tanto capacitor quanto indutor, né? Produz o reativo. Então a gente pode aí conectando as coisas, né? A gente viu a viu lá as leis, né, da termodinâmica. A gente viu que na segunda lei, pelo princípio aí de Carnot, né, é, uma máquina nunca pode ser convertida totalmente em trabalho, né? Sempre há uma dissipação, né? Então, só que a segunda lei ela pode ser enunciada aí de alguns pontos de vista, mas estou querendo dizer a mesma coisa, ok? Então, espero que aqui tenha ficado um pouco melhor para vocês. Então, vamos ver aqui uma simulação que vocês vão fazer uma analogia aí ao mesmo exemplo trabalhado aqui. Simulação no FET aqui. Então aqui vamos supor, quando eu coloco as moléculas aqui, né? Vamos supor que eu realize trabalho aqui sobre o gás, né? Comprime esse gás, né? Então qual a probabilidade aqui de eu abrir, né? Isso aqui, ou eu descomprimir as moléculas e ir para um lado só? É muito pequena, né? As moléculas tendem a um comportamento desorganizado, né? Então comprimi e voltei, então vocês podem observar isso. É a mesma coisa se eu abrir a compota aqui, né? Elas tendem a expandir de um modo desorganizado também, né? As moléculas não tendem a sair tudo para um lado só, certo? Mesma coisa se eu injetar calor aqui, né? Só vai aumentar a dissipação mais rápida, certo? Então, analogia a esse comportamento aqui das moléculas aqui, ok? Então, a entropia, ela enunciada aí do ponto de vista mais estatístico por Boltzmann, vou explicar um pouco isso aqui. Ela é enunciada por S, que quer dizer entropia, igual a constante vezes o log vezes o W, que é o número de estados possíveis, certo? Então é justamente a questão aí da estatística, né? Então essa é a fórmula aqui enunciada por entropia de Boltzmann, né? Então vamos entender um pouco aí. A constante de Boltzmann é 1,380649 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. E a gente pode pegar um exemplo aqui, né? Sua xícara de café. Supor que eu tenha 2 xícaras de café. Eu queira calcular aí, né, a entropia do comportamento aí desse café, né? Então tem diversas maneiras aí, né? De as moléculas aí se organizar para continuar sendo café, né? Então se eu quero calcular a entropia, vou chamar S1, né? Entropia do café 1 e S2, a entropia do café 2, né? Eu quero calcular esse sistema aqui. Pode-se dizer que é uma maneira estatística a qual podemos arranjar os átomos de uma substância, né? Então, uma forma de calcular, sendo S1 K log W1 e S2 K log W2, o log justamente vai dar, quando eu transformar aqui, vai dar que a multiplicação S1
vezes S2. O caráter logaritmo vai me dar que S, posso escrever da mesma forma, é igual a S1 mais S2, ok? Então a fórmula de calcular esse sistema aí, a entropia entre dois sistemas, ok? O caráter mais matemático aqui fica mais fácil. Dando sequência aqui algumas observações, a entropia não se conserva, né? Como vocês podem perceber, por exemplo, a energia ela não atende ao princípio da reversibilidade, né? Uma energia mecânica convertida em energia térmica, a energia térmica não volta a ser mecânica, né? Ela não atende ao princípio da reversibilidade, por isso que eu digo que a entropia ela não se conserva, né? Não há uma conservação de energia dentro da física. Conservação de energia precisa atender tanto ao princípio da, por exemplo, a energia mecânica, né? Se eu tenho lá um instante, né? As fórmulas aí de energia mecânica. Energia potencial inicial mais a energia cinética inicial, eu vou saber tanto no instante inicial quanto no instante final onde aquele meu objeto está, né? Então a entropia ela não atende esse princípio aqui da reversibilidade, né? Ok? Posso saber tanto no instante inicial o meu objeto, comportamento, tanto no instante final, comportamento do meu objeto. Isso não é válido para a entropia. A entropia total de um sistema tende sempre a aumentar conforme o tempo, né? A gente vê a questão do que a gente está sempre indo para o futuro, né? A gente pode fazer uma analogia, que a energia do universo ela está sempre se expandindo, né? Se a entropia ela retrocedesse, né? E aí, vamos dizer, uma analogia fictícia, né? Vamos pegar aqui, o homem dominasse a entropia, né, da reversibilidade, ele poderia controlar o tempo, né? Tanto ir para o futuro quanto voltar para o passado, né? Então, graças a Deus, a gente sempre está indo para o futuro, né? Que bom que a energia ela está sempre se expandindo, né? A entropia. Então vamos aqui a algumas aplicações, né? Os princípios aí da entropia tá dentro aí, né? Da máquina térmica, como nós vimos aí. Então ela a nível, não vou me aprofundar aqui, mas vou dar só uma pincelada aí para que vocês tenham uma noção aí, né? A entropia ela tá dentro aí de várias aplicabilidades, como a máquina térmica, né? Uma máquina térmica reversível, irreversível, né? Pelo cálculo de Carnot, a integral fechada aqui, né? De um contorno aqui fechado, ΔQ, né? Derivada de Q sempre vai ser menor ou igual a zero, né? Então Carnot calculou isso aqui e já deixou aqui essa comprovação, né? Então a derivada aqui de Q sobre T é igual a zero, né? Vai nos dar a entropia, que é o próprio Q sobre T, né? E para isso aqui num ciclo que satisfaz a desigualdade de Celsius, equivale a dizer que a segunda lei da termodinâmica não foi violada. Ok? Então, outras aplicações aqui, tanto na indústria, né? Principalmente, temos várias aplicações aí em processos termodinâmicos na indústria do petróleo, gás, né? A gente precisa saber a diferença da energia, né, que é dissipada inicial e final em
uma troca aí de um sistema termodinâmico, ou seja, uma bomba, né, de um navio, de um de um gás, né? Então você vai precisar saber lá a diferença de entropia da energia perdida, né? Naquele processo. Ok. Então temos diversas aplicações. Já vou me despedindo aqui, pessoal. Deixe suas dúvidas. Um abraço, até a próxima. Dá um joinha, curte o canal. Não deixem de estudar. Tamo junto.